Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 4, título Vivendo para Servir, e agora eu vou ler o texto-chave. O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade lhes digo que, sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25:40. Na lição dessa semana tem dois versos para ler, tem dois textos para ler, né? Um primeiro que é Mateus 25:31 a 46, quer dizer, fala só até 40, mas a história termina mesmo no 46. Nesse texto, Cristo descreve a cena do grande dia do juízo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e se assentar em seu trono, né? Quando isso acontecer, todas as nações estarão reunidas diante dele e ele as separará. Vai ficar uma parte do lado esquerdo e uma do lado direito, né? E quando as nações estiverem reunidas perante ele, haverá apenas duas categorias. E o destino eterno delas dependerá daquilo que elas fizeram e deixaram de fazer por ele, na pessoa dos pobres e sofredores, né? E naquele dia, Cristo não apresenta diante de homens e mulheres a grande obra que ele realizou por eles ao dar sua vida. Ele apresenta a fiel obra que fizeram por ele, né? E ele dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E aí, essas pessoas a quem Jesus elogia, quem Cristo elogia, não sabem do que ele está falando, né? Não sabem que era ele que serviam. E perguntam quando que fizeram isso, né? E aí ele responde: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aqueles a quem Cristo elogia no juízo também não sabiam muito sobre teologia, mas nutriam seus princípios. Mesmo entre os pagãos, existem aqueles que têm desenvolvido o espírito de bondade, os que adoram a Deus ignorantemente, a quem nenhum humano jamais trouxe luz, jamais falou de Jesus, das leis de Deus. Eles não perecerão. Embora ignorantes quanto à lei escrita de Deus, eles fizeram as coisas requeridas pela lei. Suas obras são a evidência de que o Espírito Santo os reconhece como seus filhos. E o amor de Cristo não se restringe a uma classe de pessoa. Os seguidores de Cristo não devem se sentir separados do mundo que perece ao seu redor. Eles fazem parte da grande teia da humanidade, familiares tanto de pecadores como de santos. E o amor de Cristo abraça os caídos e pecadores. Cada ato que fazemos para erguer um ser humano caído é aceito como se fosse para ele. Nós não devemos rejeitar aqueles que são excluídos, aqueles que sofrem. Nós devemos ajudar eles, né? E ao abrir sua porta para os necessitados e sofredores de Cristo, você está dando as boas-vindas a anjos invisíveis. Eles trazem uma atmosfera sagrada de alegria e paz. Todo ato de misericórdia produz música no céu. De seu trono, o Pai identifica entre os seus tesouros mais preciosos aqueles que trabalham com abnegação.
E os que são à esquerda de Cristo, os que negligenciaram na pessoa do pobre e sofredor, os que o negligenciaram na pessoa do pobre e sofredor, não estavam cientes da própria culpa. Eles estavam tão absortos em si mesmos que não se preocuparam com as necessidades dos outros. Aos abastados, Deus deu riqueza para que pudessem aliviar o sofrimento dos seus filhos, mas com frequência eles são indiferentes às necessidades dos outros. Eles não entendem as tentações e lutas do pobre, e a misericórdia morre em seu coração. Os recursos que Deus tem dado para abençoar o necessitado são gastos em deleitar seu orgulho e egoísmo. E Cristo vê tudo isso e diz: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E no grande dia do juízo, os que não trabalharam para Cristo e estiveram à deriva, só pensando em si mesmo, serão postos pelo juiz de toda a terra com os que fizeram o mal. Bom, agora a gente vai ver João 13, que é a segunda história, né? Que em João 13, Jesus e seus discípulos, eles tinham se reunido para comemorar a Páscoa. E o Salvador sabia que havia chegado a sua hora. Ele próprio era o verdadeiro Cordeiro Pascal. E no dia em que se comia a Páscoa, ele deveria ser sacrificado. Só lhe restavam poucas horas de tranquilidade e ele queria usá-las em benefício de seus discípulos. A vida de Cristo tinha sido de serviço abnegado, mas os discípulos não tinham aprendido essa lição ainda. Era costume... Aí, a história dessa semana, né? Era costume que um servo lavasse os pés dos convidados. E naquela ocasião, o jarro, a bacia, a toalha estavam prontos em seu devido lugar, porém não havia servo. Então, como não havia um servo, era dever dos discípulos realizar a tarefa. No entanto, todos eles já tinham decidido que não fariam papel de servo. Eles fingiam não se incomodar com a situação. Seu silêncio indicava que não estavam dispostos a se humilhar. Jesus esperou um tempo para ver o que eles fariam. Então ele se levantou da mesa, deixando de lado a capa que poderia restringir seus movimentos, pegou uma toalha, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E esse ato abriu os olhos dos discípulos. Uma amarga vergonha encheu o coração deles e passaram a ver-se com uma nova luz. Cristo deu a eles um exemplo que nunca esqueceriam. Ele tinha plena consciência de sua divindade, mas havia deixado de lado sua coroa real e tomado a forma de servo. Antes da Páscoa, Judas ele tinha tomado as providências para atrair Jesus, né, para entregar ele aos sacerdotes e escribas. E quando Jesus foi lavar os pés de Judas, Judas sentiu o poder de atração do amor de Jesus. O coração de Judas palpitava com o impulso de confessar seus pecados. Entretanto, ele não estava disposto a se humilhar. Ele endureceu o coração contra o arrependimento e os antigos impulsos controlaram ele outra vez. Judas ficou ofendido com o ato de Cristo lavar seus pés e dos discípulos. Se Jesus foi capaz de se humilhar daquela maneira, então não podia ser o rei de Israel, né? Depois de vê-lo se rebaixando, que na verdade ele não estava se rebaixando, né? Que essa parte dele estar se rebaixando era a visão de Judas da situação, mas não era bem isso que Jesus estava fazendo.
ele ser servo não significa que ele está se rebaixando, né? E quando Judas viu isso, ele confirmou a decisão de negar a Jesus e admitir ter sido enganado. Então, possuído por um demônio, ele resolveu completar o trabalho que havia concordado em fazer, que era trair Jesus. E quando chegou a vez de Pedro, ele exclamou atônito: Senhor, vais lavar os meus pés? A condescendência de Cristo lhe partiu o coração. Ele se encheu de vergonha ao pensar que nenhum dos discípulos estava fazendo aquele serviço. E Cristo disse: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro não pôde suportar ver o seu Senhor, Filho de Deus, desempenhando o papel de servo. Todo o seu ser se rebelou contra aquela humilhação. Ele disse que Jesus nunca lavaria os pés dele. Ele não deixou Jesus fazer isso. Ele disse: Não, nunca lavarás os meus pés. E aí Cristo disse: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E Cristo tinha vindo para lavar o coração da mancha do pecado. Pedro estava recusando a purificação superior incluída na inferior. Ele estava rejeitando o seu Senhor. E aí Pedro renunciou ao seu orgulho. Separar-se de Cristo teria sido como a morte para ele. Ele deixou Jesus lavar os seus pés e pediu não só para lavar os pés, mas para lavar as mãos e a cabeça também. E aí Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. E o significado dessas palavras vai além da purificação do corpo. Cristo está falando da purificação superior ilustrada pela inferior. Alguém que sai do banho está limpo, mas os pés calçados de sandálias precisam ser lavados outra vez. E os discípulos tinham sido lavados na grande fonte aberta pelo pecado, para o pecado e a impureza. E a tentação os tinha conduzido para o mal, e eles ainda precisavam da graça purificadora de Cristo. Cristo queria lavar a divisão, o ciúme e o orgulho do coração deles. E com o espírito que demonstravam ter, nenhum deles estava preparado para ter comunhão com Cristo. O orgulho e o egoísmo buscam criar contendas, mas Jesus limpou tudo isso ao lavar os pés dos discípulos. E agora havia uma união dos corações e do amor de uns para com os outros. Com exceção de Judas, né? Todos estavam prontos a conceder ao outro a posição mais alta. Que um tempo antes eles tinham brigado pela posição mais alta no reino do céu, né? Inclusive, no começo, eles estavam meio com uma rixa por causa disso, né? Isso tudo foi lavado quando Jesus lavou os pés dele, né? E agora que isso tudo tinha sido lavado, eles podiam receber as palavras de Cristo. E depois de Cristo lavar os pés dos discípulos, ele disse: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. E para que o seu povo não fosse extraviado pelo egoísmo que vive no coração natural, o próprio Cristo deixou um exemplo de humildade. Deus não vive para si. Ele está constantemente suprindo as necessidades dos outros.
E é isso que a gente tem que fazer, né? É isso que Deus quis dizer com a gente ser servo. A gente não pode ser que nem as pessoas na primeira história que estavam tão concentradas nas próximas necessidades que não viam o resto do mundo, não viam o sofrimento do resto do mundo, né? E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição juntos todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.